Fala, galera, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso IBGL Talks dessa quinta-feira. E hoje a gente está para lá de especial, vamos falar sobre um tema que é felicidade. E aí, o que você acha? Você acha que você é feliz? Não é feliz? Está buscando a felicidade? Tem até filme com esse tema, né? Em busca da felicidade. Bom, pessoal, você que está chegando aqui comigo, o objetivo do IBGL Talks será 7h07 da manhã. É exatamente para você que está se preparando para ir para o trabalho, está no trânsito, está na academia, né? Você que está aí preparando o seu dia, possa fazer o que você está fazendo, porém, ouvindo aqui essa live com conteúdo de relevância, com conteúdo para ajudar a sua liderança, ajudar o seu gerenciamento, seu empreendedorismo, né? Bom, hoje a gente tem uma convidada super especial, minha amiga, né, com quem eu já tive o prazer de trabalhar em alguns projetos, em alguns estudos de formação. O tema de hoje é o que não te contaram sobre a felicidade. Quem vai falar com a gente é a Leidiane Ferreira, minha brother, ela é CEO da AIO, é consultora e mentora de gestão, liderança e felicidade organizacional. Ela é idealizadora do programa Haru, que depois ela fala um pouquinho sobre o que é, né? Principalmente com foco em formação em autoliderança consciente e pesquisadora empírica sobre felicidade no trabalho, nos países. Ela já passou pelo Canadá, pela França, Tailândia, Butão. Meu filho, a mulher é rodada e sabe do que está falando, beleza? Então, eu vou chamar ela aqui. Leide, bom dia, mineira! Bom dia, Fabiano! Bom dia a todo o público, né, do IBGL Talks. Muito prazer estar aqui com vocês, né, nesse dia tão especial para falar de um tema tão importante, né, Fabiano? Eu tenho certeza que todo mundo que assiste a gente, muita gente também assiste na reprise, de certa forma, a pergunta é, trabalha para ser feliz ou é feliz porque trabalha, né? Seja lá o que for, tem gente que trabalha um hobby, e a gente sabe que esse é um tema muito, vou dizer assim, Leide, desculpa a expressão, mas está virando moda, de certa forma. A gente já viu algumas matérias na TV, você já deu entrevista para a TV, né? Em âmbito nacional, falando do tema felicidade. Pessoal que está chegando aqui, galera, vai escrevendo aí nos comentários de onde você está assistindo a live, qual é a tua cidade, né? Quem é você, e vai já preparando a sua pergunta, porque no final a Leide vai responder algumas perguntas aí. Leide, esse tema, né? O que não te contaram sobre a felicidade? E aí a pergunta é, quem é a Leidiane? Por que você chegou, né? Por que você partiu para essa área, estudar a felicidade? Né? Você não era feliz? Ô, Fabiano, essa pergunta, na verdade, a pergunta que eu mais ouço, e aí, você é feliz, né? Todo mundo me pergunta, né? E é um perigo trabalhar com felicidade, né? Porque desse ponto de vista, cria-se uma imagem de que a gente não pode ter vulnerabilidade, falsas ideias, né? De que a gente também não pode ser infeliz, né? Mas eu falo que eu trabalho com a ciência da felicidade, né? Mas falando da Leidiane um pouco, né, eu venho de uma história organizacional, de consultoria em grandes empresas, né? Então, até na época que eu te conheci, eu estava vivendo esse processo de transição, né? Estava saindo, né, iniciando a minha jornada aí, né, desse caminho do autoconhecimento. Então, eu trabalhava dando consultoria, hoje é a atual Falcone, na época era INDG, e eu dava consultoria a empresas no Brasil e até no exterior, né? Sobre gestão, sobre finanças, sobre planejamento estratégico. Até que um dia, né, numa empresa, fui até aí no Paraná, numa empresa daí, eu dando consultoria, eu comecei a olhar para aquilo tudo e questionar, né? Se o modelo que a gente estava aplicando realmente fazia sentido para mim. E mais tarde, eu desencadeei uma síndrome do pânico. Ao fazer uma mala para viajar, eu comecei a tremer. Eu falei, eu tô doente, né? Preciso procurar ajuda. E foi aí que, nesse caminho de aprender também, porque consultor tem muito disso, né, Fabiano? Aprende muito rápido, aprende a aprender. Eu falei, já que eu aprendo tão rápido várias coisas, por que eu não aprendo como é que eu funciono? Como é que funciona a minha mente? É verdade, é verdade. E aí que foi a surpresa, né? Porque a gente entender a mente humana é uma complexidade, assim, sem fim. E foi aí que eu busquei ajuda, e essa ajuda tinha muita relação
com a ciência da felicidade, que foi também através de práticas de meditação, né? De meditação, assim, muito profunda, que eu vou falar um pouquinho depois, essa relação da meditação e com a felicidade. Não sei se você sabe, na etimologia da palavra espírito, você já parou para pensar o que significa espírito na etimologia da palavra? Liga para a nossa audiência aí. Significa sopro, respiração. Então, espiritualidade, na linguagem, é respirar. Né? Isso é muito verdade, porque se a gente estudar, por exemplo, a Gênese, no livro bíblico, quando Deus, né, cria o homem, a Bíblia diz que Deus sopra, né, e a partir daquele momento o Espírito vem para dentro do homem. Né? É muito incrível isso. Então, eu aprendi a reeducar o meu cérebro, né, para essa questão e me perceber também o que estava acontecendo comigo. Porque, se você for olhar há 12 anos atrás, ninguém falava de burnout, estresse, era preguiça. Né? Então, eu dormia e ficava cansada. Essa é a base do burnout. Você dorme e fica cansado. Então, eu fui buscar ajuda de uma maneira diferente, né? Óbvio que teve momentos que eu precisei de ajudas mais, sempre com ajuda de especialistas. Opa, desculpa aqui, Fabiana. Tem alguém querendo ser feliz. Não, é despertador. E sempre com esse viés. Então, eu fui buscar as respostas dentro de mim, porque, na verdade, eu não estava infeliz. Eu era muito alegre. Eu tinha muita alegria, mas eu estava doente. Doente e sem energia vital. A energia vital é a base espiritual também, né? Quando você fala de espiritualidade, felicidade, é de energia. E eu estava sem, eu perdi essa energia. E aí me deu um desespero gigante. E se tem uma coisa que, né, o mundo moderno, o mundo corporativo, né, a responsabilidade de ter que pagar uma conta. Você me deu um dado antes aqui, em off, antes da gente começar aqui, que eu já vou até colocar aqui, a Leide me diz o seguinte, pessoal, que as pessoas têm mais medo de ficar desempregado ou desempregada do que da própria morte. Olha só que coisa louca. Fala disso, e o quanto isso impacta na vida das pessoas ao ponto de levá-las a desenvolver um pânico, um burnout e sucessivamente. Esse é um dado. A gente tem um artigo do Valor Econômico, se você quiser depois eu te passo, aqui do Brasil, e tem um americano também que escreveu um livro que se chama Morrendo por um Salário, que explica, chama Jeffrey Pfeiffer, né? E ele explica essa questão do medo de perder o emprego, porque a gente vive um cenário crítico de desemprego, né? Ele é mundial, não é só acontece no Brasil. Então, as pessoas, por terem medo de perder as suas posições e perder o salário, elas acabam não respeitando os seus próprios valores de bem-estar. Então, por exemplo, a gente está vivendo um cenário onde as lideranças que são muito focadas em comando e controle, ou seja, que tem medo de ser traído, que não confia no seu colaborador, marca a reunião de hora em hora e não deixa a pessoa respirar. Então, esse fato da pessoa... E do outro lado de cá, o colaborador, com esse medo de perder o emprego, não se posiciona. Porque a gente fala tanto de autorresponsabilidade, né? Não, você tem que ser autorresponsável para atingir meta, mas você também tem que ser autorresponsável para fazer sua autogestão de saúde. Verdade. Então, a responsabilidade não é só... Porque senão a empresa, esse negócio do líder ser super-herói já caiu por terra há muito tempo. Né? E tem muita gente querendo ser super-herói ainda, né? Muita gente. E aí acaba gerando um estresse na cabeça das pessoas de que elas não têm o direito de respirar, de parar, de cuidar da própria saúde. E aí a gente vai para a questão, Fabiano, de uns tempos para cá, eu troquei muito assim, meus colegas, né? Tem sido muitos médicos, neurocientistas, enfermeiros, porque você chega num nível para você, por exemplo, a saúde mental tem relação direta com finanças. Né? Então, a gente não entende essas conexões, acha que saúde mental está relacionada só ali quando a pessoa já não tá bem, e tem toda uma ligação direta. E aí que nasce o viés também da felicidade, o viés econômico da felicidade. Porque se eu não tiver condições de ter felicidade, eu não tenho felicidade, como, por exemplo, a gestão do tempo. O tempo é um dos pilares
da metodologia, né, que eu aplico, faço diagnóstico dentro de empresas, né, para ver o grau, porque uma das coisas também, um dos mitos que tem sobre felicidade é que é muito gasoso. É uma das coisas que eu mais escuto. Ah, mas isso aqui é muito gasoso. Só que eu fui num congresso... O que é gasoso? Gasoso é subjetivo, que não pode medir, que não pode... que cada um tem... A felicidade é individual, é para cada um vai pensar de um jeito... Gente, a ciência está quebrando isso tudo, né? Eu fui lá no congresso de felicidade nos negócios no Butão, inclusive os grandes players de mercado estavam lá. E aí, o que mais me surpreendeu foi a quantidade de framework de metodologia para medir felicidade. Existe um esforço gigante mundial para medir felicidade. Tem como medir a felicidade, Leide? Tem como medir as condições de felicidade. E mesmo? Também... Fabiano, você sabe tempo? Tempo, quando a gente olha, né, as condições do tempo. Você já parou para pensar que quando você pega seu telefone e vê o tempo, você tem vento, você tem precipitação, você tem quantos graus, e a felicidade, né, no contexto da ciência, chama bem-estar. Então, a gente não mede a felicidade, a gente mede o bem-estar, a gente fala que é o bem-estar. E é como o tempo, é um construto de indicadores que vai te gerar essa questão da felicidade. Então, muita gente faz a pesquisa assim dentro da empresa. Você está feliz? Você é satisfeito nessa empresa, sim ou não? Isso é muito raso para a gente medir felicidade. Tem toda uma metodologia científica para medir essa questão da felicidade, inclusive as emoções. Ô Leide, e agora a tua empresa, ela mede a felicidade dos colaboradores e leva para dentro das empresas um projeto para desenvolver isso. Explica um pouquinho o que é que você faz dentro das empresas para quem é empresário, empreendedor, consultor, curioso, está nos assistindo, entender, né, o que é que está vindo aí para o mercado. Sim. O Ayu significa felicidade nigeriano, só para uma curiosidade aí, né, dessas 3 letrinhas. O Ayu? E o Ayu, a minha empresa. Ayu. É quase o Ayu também. Que é quase o Ayu. Ayu significa felicidade, ok. Felicidade, Hoje, a gente trabalha com educação corporativa, né, e também com a consultoria. Por ser um tema muito novo, a gente está muito mais no universo da educação do que no universo da consultoria, mas a gente também faz a consultoria. Então, o que seria isso? A gente chega na empresa, estabelece a gente tem uma metodologia, né, que é adaptada lá do Butão, para medir as condições de felicidade em 9 pilares. E, principalmente, essa questão das condições de felicidade. Então, a gente mede desde a ética, não existe felicidade sem ética. Por exemplo, a ONU ela tem um indicador que ela mede a felicidade dos países, né? Então, um povo que com governos corruptos não pode ser feliz. O Brasil está em que lugar nesse ranking? Ele caiu 16 posições no último ranking. E, por causa da percepção de corrupção, e, se eu não me engano, ele está na posição 7.3, se eu não me engano, Fabiano. Então, a gente precisa de começar a entender que a felicidade tem esses pilares. Então, o Ayu, a gente vai lá na empresa, mede o cenário atual, desenvolve programas ligados ao pilar que está precisando ser desenvolvido, e aí eu te falo que 90% é bem-estar psicológico e saúde. Né? Que realmente essa questão do bem-estar psicológico é um problema. E depois eu só ia fazer um gancho. Ainda hoje eu respondi uma pergunta lá no meu Instagram de uma pessoa que perguntou o seguinte: Fabiano, por que é tão difícil extrair o engajamento das pessoas e das equipes? Eu falei, olha, existem vários fatores, mas um dos principais primeiro, se a equipe não se sente envolvida dentro da construção da estratégia, se elas são consideradas meros robôs executadores de tarefa. Isso é uma coisa. E a segunda é a forma como as pessoas são tratadas no ambiente, principalmente se elas enxergam que o ambiente que elas vivem, que elas trabalham, se aquela empresa que ela trabalha é um lugar bacana para ela fazer a carreira dela. Faz sentido? É isso?
É isso e muito mais coisa, né? Mas no sentido, por exemplo, ninguém é engajado. Se eu nasci, por exemplo, para comunicar, e se eu fico 90% do tempo fazendo planilha, eu vou ser uma pessoa infeliz. Então, essa questão dos talentos, ela tem muita ligação, né? E outra coisa, se eu nasci para falar de gratidão, que é uma força minha dentro, a gente tem assessment para medir as happiness skills, tem soft skills, Olha que legal. que são competências de felicidade. Então, por exemplo, se eu nasci para expressar gratidão e se o ambiente só tem gente ingrata, eu vou ser infeliz. Não tem jeito. Se eu nasci para ser uma pessoa íntegra, se eu nasci para justiça, se eu nasci para criar, se eu nasci para apreciar a beleza, a apreciação da beleza é uma virtude dentro do assessment da ciência da felicidade. Então, a gente tem um diagnóstico que mede individualmente as virtudes da pessoa, que não é diploma, é como a gente fala que a felicidade é eudaimônica. Isso é Aristóteles, que é como a pessoa vem no mundo. Então, se a pessoa nasceu, ela é curiosa, por exemplo, a força que mais engaja pessoas em vendas é a curiosidade. Então, se você quiser ter um bom vendedor, tem uma pessoa curiosa, tem todos os arquétipos que são construídos, né, para a questão de, por exemplo, inovação. Se você quer trabalhar com a galera mais inovadora, tem que ter a virtude da sabedoria, que é criatividade, amor ao aprendizado, né, todas essas questões para a pessoa se desenvolver. Então, o engajamento, ele está muito ligado à utilização dessas forças. Tem estudos que falam isso. Né? Então, as pessoas precisam ser pessoas. É muito agora, é engraçado, né? Porque o ser humano, ele tem uma síndrome de buscar aquilo que ele não tem. Né? E até essa semana, esse foi um dos temas lá em casa. É muito engraçado isso. O ser humano, ele tem uma busca incessante por aquilo que ele não tem. Você pega, eu ouvi um dado, uma estatística que 70% das pessoas que moram em São Paulo, se perguntaram se elas gostariam de morar no campo, elas disseram que sim, gostaria de morar no campo. E se você for lá no campo e perguntar se as pessoas gostariam de morar na cidade, vai ter uma boa parte que fala sim, eu gostaria de ir para a cidade. Né? E, de certa forma, a felicidade, ela está ligada também à expectativa, né? Expectativa versus realidade, ou seja, e eu acho que tem muito conceito errado acerca do que é a felicidade. Eu mesmo, né, te perguntei, o que não te... Então, pegando o gancho dessa fala e fazendo gancho com a nossa live aqui com o tema, o que não te contaram sobre felicidade? O que não me contaram? O que as pessoas não sabem sobre felicidade? Essa informação vale $1 milhão, sabe por quê? Eita, então, olha só, IBGL Talks aqui valendo ouro. Porque eu fiquei alguns anos buscando essa tal felicidade. Na verdade, para mim era cura, né? Porque eu estava realmente doente, e eu descobri, né? Rodei o mundo para entender que felicidade não se busca, se cultiva. Tá. Então, essa questão que estão buscando fora é prazer ou alegria. Que são emoções de curto prazo, por exemplo, uma festa, né? Fazer uma festa, ou comer aquela barra de chocolate que a gente adora, né? É um prazer imediato, ele dura pouco e ele não se confunde com felicidade. Ter uma casa, ter um carro, ter um filho, ter um casamento, são alegrias, são conquistas, são externas. E a felicidade, ela deve ser cultivada no aqui e agora. Então, ela é um construto. É igual você cultivar as nossas questões de... Sabe aquela coisa de acordar cedo todo dia? Igual a academia, você não vai lá e malha todo dia? A felicidade, ela é cultivada diariamente. E ela não está fora, ela está dentro. Eu demorei muitos anos para entender isso. E até cheguei a experimentar uma coisa que chama Lei do Esforço Invertido. Você já ouviu falar dessa lei? Não, fala lá. É de um filósofo que chama Alan Watts, que ele fala que quanto mais você busca uma coisa, menos você tem. Então, eu já passei por um processo, né, nessa caminhada, que eu estava falando tanto e buscando tanto felicidade que eu estava infeliz, que eu estava esquecendo de viver. Né? Viver o presente com a sabedoria e com a aceitação que o momento se apresenta. Né? Então, você vai entendendo que a felicidade ela não está lá, ela está no aqui e agora. Do mesmo jeito que muita gente condiciona a felicidade a dinheiro. Óbvio, tem estudos, né? A gente tem estudos de felicidade e dinheiro, e que sim, dinheiro traz felicidade para uma vida digna. Mas depois de um certo grau de rendimento, tem um prêmio Nobel de Economia que fala isso,
O crescimento na felicidade, ele é pequenininho. Ele faz assim, ó, é uma curva que faz assim, ó. Ela fica estável. Então, quando a gente coloca muito condicionamento no ter, a gente gera até infelicidade, Fabiano. Então, não é lá a felicidade, é vivida no aqui e agora. Isso são as pesquisas, é da minha experiência também. É muito difícil a gente falar que é uma verdade, né? Seria correto afirmar, então, que as pessoas confundem felicidade com momentos de prazer, com momentos de alegria. E aí as pessoas começam a deixar a felicidade, de certa forma, descartável, né? Então, se eu estou o tempo todo tendo momentos de alegria e de prazer, é um sinônimo de felicidade. E, na verdade, não é isso, né? Isso, é o que a gente chama de hedonismo, que é maximização do prazer e redução da dor. E aí, qual que é o problema? Quando vem a tristeza, nesse cenário, nesse conceito, a pessoa não dá conta. Porque a felicidade verdadeira, ela abraça a tristeza. Porque ela foi programada, ela está sendo moldada a acreditar que a felicidade é ter as coisas, né? E não ser, né? Óbvio que nesse construto da ciência, a gente tem as duas coisas. Porque se você falar de uma pessoa que está passando fome, que mora na rua, que o ter não é importante, aí não tem como, né? A gente está falando de vida digna. Mas dado uma condição de vida mínima digna, isso faz mais sentido, sabe? E aí a pessoa não aprende a lidar com a dor, porque a gente vai colocando a dor debaixo do tapete, né? Não quero olhar para esse problema, ou não quero encarar esse problema, porque ele me traz dor. E aí vai acumulando, e quando ele chega, vem uma pandemia, por exemplo, isso acontece muito dentro das empresas, né? Às vezes eu não quero ter aquela conversa difícil com aquela pessoa, com o meu sócio, com aquele diretor. Não vou fazer isso agora, não. Vou negando. Aí vem uma crise, as coisas ficam muito piores, né? Então, quando a gente fala de felicidade, é no aqui e agora. Por isso que tem tudo a ver com produtividade. Na etimologia da palavra, sabe o que significa felicidade, Fabiano? Vem de felicitas, da questão da alegria, né, da abundância, e de fios, de produção. Então, felicidade significa ser alegre e produtivo. A palavra felicidade na etimologia já tem ligação com a produtividade. Então, tem tudo a ver com o mundo organizacional. Óbvio que a felicidade, né, ela é para ser usada para as pessoas serem felizes. A produtividade é uma consequência disso tudo, né? Não só tem tudo a ver porque a pessoa, o ser humano, ele se realiza naquilo que ele faz, né? A nossa profissão, desculpa, aquilo que a gente faz, né, o nosso trabalho, ele está muito ligado com o nosso senso de realização. E isso está diretamente ligado com o fator felicidade. Fala um pouquinho disso, Leide. Dentro desse construto, né, que a ciência positiva, a psicologia positiva idealizou, tem um acrônimo, que são várias letrinhas, que chama PERMA, é o mais famoso, né? E o R, na verdade, é o A, que é de realização, de conquista, de accomplishment, em inglês, é de conquista, porque essa questão da felicidade também, a gente precisa de estabelecer metas e de fazer essas conquistas, né? Na questão do bem-estar, tá, Fabiana? Aqui eu já estou falando de bem-estar. Claro. Ele tem um viés hedonista, um viés também de ter. Porque essa força motriz, as pessoas têm muita raiva, às vezes, da palavra meta, né? Quem está estressado, eu tinha raiva da palavra meta, porque eu já estava tão estressada que eu não venho falar de meta, de produtividade. Só que se é uma meta para algo que você ama, para algo que é bom, é maravilhoso. Só que as pessoas, esse medo da fome, né, que é o medo do desemprego, ele cega a pessoa de não olhar para dentro e de falar assim, não, eu mereço e eu quero ser feliz trabalhando com isso. Às vezes não tem um emprego perfeito, né? Mas a pessoa pode se realizar em outros momentos, no final de semana, um trabalho voluntário, que é um dos pilares da felicidade também, né? Então, existe um idealismo, uma coisa muito romântica da questão da felicidade, sem entender a vida como ela é. Porque tem hora que você vai fazer coisa que você não gosta, e tem hora que você vai fazer coisa que você gosta, mas você tem a certeza que você está na consciência do seu propósito. O que você falou, eu lembrei que deve ter gente que tem raiva de mim, então, porque eu só falo de meta, por causa do meta das 4 leis, entendeu?
Ô, Leide, você falou a palavra propósito, e essa também é uma das palavrinhas da moda aí, que muita gente fala, eu estou em busca do meu propósito e tudo mais. Duas perguntas, tá? Se é que tem a ver com a nossa tema. Primeira, como é que a pessoa descobre qual é o propósito dela, para o que ela nasceu? No meu livro, eu tenho uma frase que eu digo que o sonho é o combustível da alma, ou seja, o que te mantém vivo, que te mantém buscando, né? Você ter um sonho, uma meta, um projeto de vida, né? Lógico que esse sonho ele tem que estar atrelado, né? Ele tem que estar alinhado com o seu propósito, o motivo pelo qual você nasceu. Então, como é que as pessoas descobrem se o que elas estão fazendo está alinhado com o propósito dela? Tá? Agora, bom, enfim, fala um pouquinho disso aí, o propósito. Eu vejo que tem muita gente frustrada porque não acha que não descobriu o seu propósito, né? E acha que o propósito, enfim, ou acha que tem um propósito errado. Fala um pouquinho disso. Sim, o propósito é uma grande alavanca da felicidade. É tão grande que eu criei o Haru, né, que você falou aí no início, que é um programa para indivíduos descobrirem o seu propósito, porque ele é completo o propósito. E, em média, Fabiano, eu faço pesquisas nas empresas que eu passo, e também tem um estudo do Gallup, fala que 50%, em média, das pessoas não sabem os seus propósitos dentro da empresa. Então, é muito alto, né? Mas o não saber é bom ou ruim? Né? Depende muito da visão de mundo da pessoa, como ela vê. Se a gente for olhar a felicidade, o filme Soul, eu recomendo muito vocês assistirem o filme Soul. Ele trabalha muitas questões da psicologia positiva, ele tira o romantismo do propósito, né? Porque ele atinge a meta dele e depois ele fala, o que tem no outro dia? A mesma coisa, né? Sim. Então, essa busca, justamente porque o propósito ele é espiritual, então está muito no ser e não no ter o prazer. E as pessoas buscam o prazer no propósito, só que o propósito é servir. Você nasceu para ele, não é para ele te servir a você, é para você servir alguma coisa. Então, você me perguntou, as pessoas, como descobrir o propósito? É uma jornada e precisa de olhar para dentro. Eu já atendi executivos, empreendedores, né, que com questões individuais, né, e de empresa, e a maioria fala, Leide, eu lidero empresa, faço grandes negociações, mas olhar para dentro é doloroso. Né? A gente tem essa dificuldade de olhar para dentro, né, dessa questão do autoconhecimento. Então, o primeiro passo para descobrir o propósito é se conhecer, é saber quem é você, o que você gosta, o que você não gosta. Está bem além do Ikigai, né? Que o pessoal fala muito da metodologia do Ikigai, que tem também, mas, por exemplo, dentro das pesquisas modernas, dentro de empresa, o estresse interfere no propósito. Porque, às vezes, a pessoa ela já está no propósito dela, mas a cultura da empresa é tão tóxica que ela não consegue enxergar. Ok. Ô, Leide, agora, como que as empresas, eu acho que a primeira pergunta que o empresário pode até não fazer isso para você, essa pergunta, mas eu acho que aquilo que ele pensa é o seguinte, tá, e como é que a minha empresa vai crescer e faturar mais cuidando da felicidade das pessoas? Como é que faz? Eu sei que é uma pergunta muito, de certa forma, pobre, perto de tudo aquilo que representa a ciência da felicidade. Só que, muitas vezes, é o pensamento. Poxa, a realidade. Por que vale a pena investir nisso? Por que eu vou contratar a AIO para, né, vou contratar a AIO para vir aqui e falar de felicidade para meus funcionários? De que maneira prática isso se dá no dia a dia? Sim. A gente está ainda no universo das pesquisas, né? Então, a gente tem cases. O maior case de felicidade é da Zappos, é uma empresa que a Amazon comprou recentemente, que é uma empresa de varejo. Que é de venda de sapatos, né, que tem a satisfação, que eles falam, satisfação garantida, tem um livro que fala sobre isso. E a questão por que investir em felicidade, e o tal Ben-Shahar, que foi o professor da aula mais concorrida lá de Harvard, né, eu fui no workshop dele presencialmente, inclusive aqui no Brasil, e ele fala que pessoas felizes produzem até 6 vezes mais. Então, está muito ligado a essa questão da produtividade. Vamos repetir isso. Pessoas felizes produzem até 6 vezes mais. Até 6 vezes mais. E tem um monte de indicador de retenção da questão do turnover, a questão de mudança.
adaptação às mudanças, né? Pessoas felizes se adaptam muito mais fácil a mudanças, como um cenário, por exemplo, de transformação digital. A maioria das empresas hoje está passando por processo de transformação digital, né? Então, se as pessoas estão felizes, elas, né, se adaptam mais. Então, é só olhar para dentro, né? Só que o empresário, tem uma outra coisa importante, que é um paradigma, Fabiano, muito complexo de quebrar, mas que eu estou vendo os filhos dos empresários trazendo isso para as empresas, né? Os filhos dos empresários estão trazendo isso, que é a questão do conceito que fizeram a gente acreditar que competir é humano. Isso é teoria de Darwin. Competir é também humano, mas colaborar é tão humano quanto competir. E muito mais prazeroso. É mais humano do que competir. Então, a sociedade se moldou à teoria de Darwin. E quando a gente vai estudar biologia, é um negócio muito amplo, né? Mas você vai no nível intracelular. Quando você vai estudar biologia, o câncer é egoísmo, é falta de colaboração. Olha que loucura. Então, a natureza do ser humano é colaborar. E se o sistema molda que é competir, ele vai contra a natureza dele, ele vai adoecer. Meu Deus, é forte isso aí. É muito forte. Isso é tão real. Quando a gente implanta o método das 4 leis dentro das empresas, um dos cases que nós mais estudamos foi o case das Zappos, nos Estados Unidos, que lá teve uma época que os departamentos não tinham gerentes, né? As Zappos, em um determinado momento, eles tiraram todo o nível gerencial da empresa, exatamente pautado em cima da colaboração. Quando a gente implanta o método das 4 leis dentro das empresas, uma das premissas do método 4 leis é gestão compartilhada. O que significa isso? Toda semana, cada equipe para o seu jogo, ok? Para olhar para os seus indicadores, que é a lei número 3, parar para olhar para os indicadores é a lei número 4. Olha, a gente se reúne aqui em grupo, vamos olhar para os nossos indicadores e dizer, olha, estamos ganhando, empatando ou perdendo. Olha a competição aí, né? Mas estamos dentro ou fora de onde nós deveríamos estar. E o que nós vamos fazer esta semana? Esse simples ato de parar uma vez por semana em equipe para olhar e para discutir a estratégia, isso é a virada de chave de muitas empresas. E às vezes eu já recebi ligações de empresários dizendo, Fabiano, o que aconteceu, cara? Como é que vocês conseguem extrair o engajamento das pessoas? Como é que vocês conseguem extrair de maneira tão forte o comprometimento das pessoas que há 20 anos, no que nós já colocamos de treinamento, de desenvolvimento? E aí a minha resposta sempre é a mesma. Na verdade, nós só colocamos o método, o engajamento já estava dentro das próprias pessoas. O engajamento está aí dentro. O que não existia era um ambiente favorável para que as pessoas pudessem colaborar, ao invés de competir. É isso, né? Perfeito, Fabiano. Então, as empresas que já passaram pelo processo das 4 leis, elas já têm um terreno fértil para implantar o conceito de felicidade, de gestão de felicidade. Porque a base da felicidade é a colaboração e a confiança. A gente está com crise de confiança nas lideranças. Existe essa questão de confiar ou não no líder, e o líder também, às vezes, não confia no liderado e quer controlar muito, né? Fazer muito controle além do necessário. Então, quem que não quer ser tratado como ser humano? Isso é neurociência. A gente tem o prazer natural e o prazer artificial. E o artificial está ligado nos condicionamentos, e o natural está ligado na natureza do ser humano. Então, todo mundo quer ser natural. Muitas vezes essa crise de engajamento é porque a pessoa não é natural, ela não está na natureza dela. E aí eu falo que a responsabilidade é compartilhada. A empresa de dar espaço, né, como uma implementação das 4 leis, por exemplo, e o colaborador também de se expressar, porque também ninguém tem bola de cristal, né? A gente precisa das duas, corresponsabilidade, porque a necessidade básica do ser humano é sobreviver, que é o medo lá de morrer, né, o medo da fome, o medo, a questão de pertencer, ele precisa de pertencer. Então, ele precisa de se expressar, ele precisa de se sentir reconhecido e amado, né? Então, de pertença, né? Essa questão da colaboração é a base
de um sistema, de um ecossistema de felicidade, de uma cultura de felicidade. E lá no Butão, pode falar? Pode, não, só respirei fundo aqui. Porque o Butão é um laboratório vivo, né? O Butão, gente, é um país que fica na região dos Himalaias, entre a China e a Índia, e lá é um laboratório vivo. Lá não é o país mais feliz do mundo, é o país que criou o conceito da felicidade eterna bruta e que a ONU adotou para medir, se inspirou nesse indicador para medir a felicidade dos países. Mas lá, o rei é considerado um dos reis mais inovadores do mundo. E eles trabalham com o conceito de autogestão. Ele fala, se autogovernem. Se hoje você chegar na empresa e falar assim com a galera, gente, vocês vão, a partir de hoje, não tem hierarquia, só tem cada um fazendo sua parte. Será que essa empresa está preparada para isso? Ou a liderança, na questão de querer comandar e controlar tudo, porque tem isso também, não deixar as pessoas se desenvolverem, gera essa codependência. Porque se eu tenho um líder que confia e dá poder para o outro, porque um líder é aquele que dá poder que faz a equipe ser mais do que ele, né? Uhum. Ele faz as pessoas se desenvolverem. Essa empresa está perfeita. Ela está no ponto para falar de felicidade, né? Mas antes disso, tem um trabalho, Fabiano, com as lideranças, de entender o papel delas e sair da escassez. Porque escassez não combina com a felicidade, que está na etimologia da palavra. Felicidade é abundância. E abundância é confiar. Que tipo de escassez mais acontece dentro das empresas? Eu acredito que é o medo de ser traído, né? Então isso reflete em regras, muita regra para os processos. Quanto maior o número de regra, menor a confiança. Olha só. Isso está nos estudos dos países. Por exemplo, você pegar países como a Dinamarca, né, os nórdicos, tem um grau de confiança muito maior, né, nas pessoas. É aquela questão, você já viajou que você vai, não sei se você já entrou numa igreja que tem as moedinhas, ou que você vai comprar, que a moeda você pega lá, o troco você mesmo pega, né? Isso tem algumas coworks também. Então, a questão da confiança, eu acho que a maior escassez, que é o medo de ser traído, e a questão do poder, né? De achar que não tem espaço para todo mundo. Né? Que é essa questão que implantaram na nossa mente da competição. Mas se você estudar os animais e a natureza, tem um documentário no Netflix que chama I Am. Eu recomendo muito, quem quiser entender essa questão da colaboração. I Am. I Am. Fica a dica. Que fala dessa natureza. Porque fica parecendo, às vezes, um pouco tudo muito filosófico, né, Fabiano? Mas a gente tem que estudar. Quando a gente fala de inovação, uma coisa que eu aprendi com o CEO aqui até de Belo Horizonte, de uma empresa que contrata com robôs, que é totalmente de inteligência artificial, ele falou, Leide, inovação, quem trabalha com inovação é CDF. A gente tem que estudar. A gente tem que entender todo o contexto para a gente sair da repetição da regra e ir para o complexo. Porque o complexo, ele é o sistema, a empresa é um mecanismo vivo. Muito vivo. Então, a regra, o que serviu ontem, ela pode não servir amanhã. Então, as linguagens, a necessidade de aprender está mudando muito. Está tudo mudando muito. Então, a gente tem que sair, abrir a cabeça e, principalmente, para o sentir. Deixar o espaço para o sentir, para a vulnerabilidade, né, Fabiano? Olha que engraçado e que, de certa forma, até antagônico, né? Eu tenho um vídeo que eu disse uma frase, e isso deu muita repercussão, disse, o que gera inovação dentro de uma empresa não é a tecnologia, não é o capital da empresa, não é a estrutura, é gente. O fator competitivo das empresas é gente, porque às vezes o cara acha que o fator competitivo da empresa dele é o produto dele. Não, o fator competitivo são as pessoas que criaram aquele produto, e se você não continuar investindo em gente, a tua empresa vai perder fator competitivo, vai perder a capacidade de se manter viva. Perceba que nós estamos numa busca, né, a ciência da felicidade é uma busca do ser humano com ele mesmo, descobrir quem ele é e o seu autoconhecimento. Ou seja, continuamos falando de gente, é gente o negócio. Né? Quer dizer, a gente foi moldado pelo darwinismo a viver numa sociedade extremamente competitiva, não é isso?
E isso só adoeceu as pessoas, não deu certo, e agora está todo mundo descobrindo o seguinte, gente, é gente que faz a diferença. É engraçado, eu acho engraçado, esses dias atrás eu ouvi uma do Cortella, que é engraçado, às vezes o ser humano sai da casa dele no domingo e fala, olha, vamos sair, mas eu tô com vontade de sair para comer uma comida caseira. Peraí, o sujeito saiu da casa dele para ir comer uma comida caseira? Ué, como assim? Explica isso. Né? Então, o ser humano, às vezes ele vai sendo moldado pela nossa sociedade, o capitalismo ele né? E eu sou um cara liberal, acredito no neoliberalismo como a ciência econômica e tudo mais, só que se você não compreender os detalhes do jogo, você acaba querendo se tornar um robô produtivo que não tem ser humano no planeta capaz de suportar essa cultura e esse sistema. Então, por isso que quando você diz que investir em gente feliz produz 6 vezes mais, é porque é do ser humano produzir. Olha só, a etimologia da palavra felicidade, você colocou, é abundância, é produção, tecer, né? Tá ligado com a sua produtividade. Fantástico isso, Leide. E isso tem tudo a ver com a espiritualidade, né? Porque preguiça não combina com a espiritualidade alta. Quem tem espiritualidade alta não é preguiçoso. Quando você está com uma vida espiritual plena, você tem essa questão, óbvio, gente, que eu estou falando de cenários sem ser de saúde mental, né? Porque quando a gente está em pleno funcionamento. E olha só esse negócio do ser humano, eu vou te contar uma história. Em 2019, eu dou aula em alguns MBAs aqui em Belo Horizonte, de matérias ligadas a MBAs de psicologia e educação positiva. Né? Então, sou professora de compaixão, empatia e comunicação não violenta, liderança positiva, que é de ensinar como que trabalha essa questão da felicidade nas empresas, né, com técnicas e tudo, como medir também capital psicológico positivo, e tem uma matéria que eu vou dar sábado agora, que é de liderança e espiritualidade, né, da questão espiritual. E em 2019, eu fui num retiro na França, em Bordeaux, que o nome do retiro era Lucro com Compaixão. Chamava Business Retreat. Lucro, olha o nome do retiro. Lucro com Compaixão. Então, era um centro de meditação, de mindfulness, de um budista ativista, que foi prêmio Nobel da Paz, o nome dele é Thich Nhat Hanh, e tinha lá nesse retiro 400 pessoas de 27 países, todos da área de negócios. Então, tinham fabianos, tinham leidianes, tinham médicos, tinham coaches, e os monges de lá, eles atendem o pessoal da Google. Então, os monges lá estavam ensinando para a gente como que eles fazem o atendimento aos grandes CEOs, né? Como que trabalha essa questão. E a primeira tarefa do dia, e aí, como eu já tinha feito alguns cursos científicos, né, de mindfulness, na minha arrogância, né, cheguei lá e falei assim, eu já sei isso aqui, vou embora, né, vou curtir a Europa, que na época eu estava, foi meu aniversário, eu me dei de presente também, né, eu falei, não, vou curtir, fazer turismo, né, vou tomar vinho e tal. Aí eu falei, vou embora, vou ficar aqui não, porque eu estava assim, já com muito conteúdo, né? Aí eu falei, não, vou ficar. Veio aquela briga interna da mente, né? E aí, no terceiro dia, Fabiano, sabe qual que era a nossa tarefa? Da galera toda, tipo assim, igual a gente, né? Ligado. Vamos embora, executores, muitos executores, né? A tarefa era fazer nada e não ir para lugar nenhum. Sem celular. Fazer nada e não ir para lugar nenhum. E nisso, a gente tinha atividades lá de servir, né? A gente lavava banheiro, a gente picava a comida, a gente cuidava da terra, né? Então, tinha um servir, a gente caminhava na velocidade da respiração. Então, cada passo tinha que ser de acordo com a respiração. Então, essa questão do fazer nada, imagina se você fala para um CEO, para um empreendedor, que ele precisa de colocar os líderes dele para meditar, ou para fazer nada. Ele vai surtar, porque ele está acostumado a consumir coisas intelectuais o tempo todo.
É sensacional. Ó, Leide, tem algumas perguntas aqui chegando. Tem pergunta do Copati, tem do Fabrício. Vou começar pela do Felipe aqui. Você já até falou, ó, o Karnal e os filósofos aparecendo aí, né? O Cortella, Pondé, Karnal dizem que uma pessoa não consegue viver uma vida inteira em felicidade. Você já falou isso aqui, né? Sim. Que ela, a felicidade, é um prêmio que as pessoas atingem apenas picos de felicidade. Vocês concordam? Na verdade, você já abriu falando disso, né? Na verdade, a felicidade, quando a gente fala de ciência, né, isso na filosofia também tem um filósofo chamado Frederic Lenoir, que ela é cultivada. E esses picos que as pessoas confundem, muitas vezes é prazer, né? Então a gente precisa de entender essa diferença de prazer, alegria e felicidade. Ó, tem um conterrâneo teu aí, ó, Fabrício Matos Mendes, ele é de BH, né? Oi, Fabrício. Ó, Fabrício mandou essa daí, ó. O Spinoza dizia que a alegria é elevação de potência e que a felicidade seria ilusória, se pensássemos nela como estado constante de potência elevada. Ok, e aí ele emenda com outra aqui, dizendo o seguinte: assim a felicidade está mais ligada à satisfação que à alegria, pontos esporádicos de prazer, né? Vejo que muitas empresas investem muito em momentos de alegria e pouco em satisfação. Ótimo, Fabrício. Tem uma coisa que chama bem-estar psicológico e bem-estar subjetivo. Bem-estar psicológico tem muito ligado a esse momento assim da mente, né? Como a pessoa está ali nesses picos de prazer. E bem-estar subjetivo é a satisfação geral, que é as condições de felicidade, que tem a ver com a gestão do tempo, que tem a ver com a saúde mental, com a educação, com o pertencimento à economia local, a questão da comunidade, que tem a ver com a corrupção, né? Com a não corrupção. É isso mesmo. Né? Tem todo sentido. E aí ele faz uma pergunta aqui que é, de forma prática, como identificar as necessidades de satisfação individuais e trabalhar essas questões de forma coletiva? Que acho que é o que a AIO faz, né? Vem fazer o Haru, que tem um questionário de 140 perguntas, que a gente ajuda, a gente faz um diagnóstico no indivíduo, né? Como que se ele está feliz ou não. Então, por exemplo, a gente tem um pilar aí da questão do tempo, né? Como é que está a sua relação com o tempo? A questão do próprio dinheiro é um pilar, né? A remuneração é um pilar de satisfação. A questão de geração de emoções positivas ao longo do dia, né? Eu pergunto, ao longo do dia, quantas emoções positivas você conseguiu gerar? E geralmente é mais do que negativa, mas o nosso cérebro não é treinado para gerar emoção, para perceber emoções positivas, né? A gente costuma falar que emoção positiva é teflon e emoção negativa é velcro, gruda no cérebro, né? A gente lembra muito mais de coisa negativa do que de positiva. Show. O Gustavo Ranel, abraço para você, Gustavo. Gustavo é de Curitiba, né? Como medir a capacidade de liderança positiva dos líderes? Bom, Gustavo, é um construto também, não é só uma coisa, mas a liderança positiva ela tem alguns pilares. Propósito, geração de clima positivo, ou seja, as pessoas têm uma segurança psicológica para estar naquela liderança. A questão da compaixão, empatia e perdão. As empresas que conduzem processos de compaixão, empatia e perdão, que cultivam isso, têm mais engajamento e liderança positiva. E tem uma metodologia que chama de medir o capital psicológico positivo, que está ligado a otimismo e resiliência, principalmente. Então, tem uma metodologia para medir essas questões do capital psicológico positivo dentro da liderança positiva. E uma coisa que a gente faz muito também é estabelecer os valores no nível do ego e no nível da alma. Isso tudo é quantificável. Tem assessment que quantifica como que aquela empresa ou a pessoa está no nível do ego e no nível da alma. O que é nível do ego? Necessidade de sobreviver, pertencer, relacionamento e autoestima. Então, essas três coisas determinam a questão da liderança positiva. Então, quem é um líder positivo tem que ser CDF, tem que estudar. Não tem jeito não, viu, gente? Tem que medir, tem que sentar a bunda na cadeira, com todo perdão da palavra aqui, mas tem que estudar, tem que fazer diagnóstico, tem que dedicar a ver a equipe e o outro feliz. Então, é a criatividade lá em cima, Fabiano. Você sabe uma coisa que eu tô tendo insight aqui, né? Às vezes as empresas, muitas vezes, o maior custo, vou chamar de custo, tá? O maior centro de custo de muitas empresas é a folha de pagamento. É a folha salarial. Sim. Ou seja, as empresas pagam para as pessoas construírem aquela empresa, ok?
Só que as pessoas... se o sujeito compra uma máquina, um equipamento, paga milhões naquele equipamento, importa da Alemanha para aumentar a produtividade e tudo mais, esse equipamento ele precisa de manutenção, ele precisa de upgrades, ele precisa de uma manutenção para esse equipamento funcionar. E por que muitos empresários acham que, pelo simples fato dele ter a folha de pagamento, ele não precisa investir no principal ativo da empresa dele, que são as pessoas, ok? E, gente, voltando, já há muito tempo, né, já se discute isso, investir em gente dá lucro. Dá lucro porque as pessoas produzem mais, as pessoas entram em estado de flow, as pessoas vão produzir por consequência, né, aquilo que elas estão fazendo bem feito. E no brasileiro ama o modismo, né? Gosta de importar as coisas, os termos e tudo mais, né? E no Brasil se criou a moda de fazer os rankings das empresas e tarari, tarará, e a pessoa paga para poder fazer um diagnóstico fora de contexto, muitas vezes, querendo competir. Olha aí o darwinismo de novo, né? Querendo competir. Eu sou extremamente crítico, tá? Porque eu já trabalhei em empresas como executivo, em empresas que faziam parte de ranking, né? E faço consultoria para empresas, e muitos gerentes de RH acham que se ele levar a empresa dele para dentro do ranking, a carreira dele vai deslanchar. Para de ser manipulado por um sistema que, enfim, fala um pouquinho disso. Me ajuda a explicar esse povo aí, vai. Fabiana, assim como você, eu não gosto de ranking. Principalmente que felicidade no ecossistema, numa empresa, não significa que é felicidade na outra. Porque para muitos, quando você vai para startup, é muito diferente de empresas mais tradicionais. Muito. Então, na startup, felicidade pode ser aquele engajamento, aquela coisa de trabalhar o tempo todo. Uma empresa mais tradicional é a pessoa ter tempo para os filhos. Né? Então, esse negócio de ranking, realmente, eu não acredito, e eu acho que tem que olhar a metodologia. Porque a metodologia dos rankings que a gente tem está ligado, se você olhar a pergunta, eu já participei, né? Como trabalhei também, já trabalhei em posições executivas dentro de empresas, então eu já respondi muito questionário de melhores empresas para se trabalhar. E as perguntas estão todas ligadas no líder. E quando a gente fala de felicidade, a gente tem que olhar as condições. Por exemplo, no diagnóstico que eu faço, se pergunta se a questão de assédio sexual, assédio moral, a questão da diversidade, a questão, por exemplo, de emissão de gás carbônico, isso tudo gera felicidade. Né? A questão da relação de confiança com seu chefe, tem essa questão também, a questão de saúde, educação. Então, é muito mais amplo quando a gente vai ver, porque o FIB, né, a Felicidade Interna Bruta, ele é um modelo econômico. O modelo de felicidade, ele não é só de emoções, ele é de economia. Então, por exemplo, no FIB, a gente mede a diferença do menor para o maior salário. Tem um ranking que se uma pessoa, por exemplo, que ganha R$1.000 numa empresa e um diretor, um CEO que ganha, sei lá, R$100.000 no mês e o outro ganha 1.000, essa pessoa não é 100 vezes mais importante. Então, a questão da distribuição de renda, ela impacta diretamente também na felicidade, falando de ordem prática. Então, esse negócio de ranking, eu sou como você, eu não sou muito adepta, porque gera competição e não colaboração. E a lógica tá em realmente olhar as pessoas, o que aquelas pessoas querem, né? Porque às vezes o ranking está ok, mas as pessoas estão infelizes. E outra coisa, não existe felicidade sem olhar para dentro. As pessoas têm que aprender a olhar para dentro, a criar o locus de controle que a gente fala. Tem que falar assim, olha, a responsabilidade foi minha. Né? Por exemplo, se a pessoa chega atrasada nos tempos que tinham trânsito, que a gente ia para as empresas, a pessoa fala assim, cheguei atrasada na reunião porque o trânsito estava ruim. Né? Essa pessoa pode falar desse jeito, eu cheguei atrasado porque eu saí tarde de casa. E da próxima vez eu saio mais cedo. Isso é autorresponsabilidade. Né? Então, assim, as pessoas, elas se vitimizam muito de não olhar para dentro. E outra coisa, autoconhecimento não é só terapia. É também terapia intelectual. Quando a gente fala de felicidade, cuidar do sono. Eu fui para o congresso lá no Butão e o que mais se falava é que os líderes não dormem. Quem não dorme 8 horas por dia está no cérebro atuando na neurociência, que a gente fala o cérebro reptiliano, ele está na escassez.
Ele não consegue colaborar quando você não dorme 8 horas por dia. Tem a questão de beber água, de fazer atividade física, de trocar carinho, né, de relacionamentos positivos. Então, não é só a terapia. Tem a questão da meditação também, que não precisa de ser a meditação de respirar. Tem gente que tem a religião ali, que não importa. Cada um medita do jeito que acredita. Não tem um jeito certo de meditar. Mas é cuidar de si. Então, se o ser humano não cuida de si e a empresa não promove condições de cuidar, né? Então, por que não fazer um workshop para falar? Leva um nutricionista para lá, 90% da serotonina está no estômago, no intestino. Então, se você está com alimentação ruim, você vai estar estressado. É burnout, é estresse. Você precisa de alimentar bem. E aí não tem fórmula mágica. E isso que você falou do imediatismo, o brasileiro quer imediatismo, né? As empresas querem imediatismo. Implantar uma cultura de felicidade requer tempo, requer diálogo, comunicação, conversa, né? Troca. Não é só chegar, um consultor vai chegar com a fórmula óbvia, a gente tem recurso para medir, né? Falar assim, ó, isso aqui não está legal, esse pilar não está legal. Mas é o tempo, é a construção que faz a diferença na vida das pessoas e das organizações. Então, é muito importante a gente trabalhar esse conceito do framework de medir e da implantação da autorresponsabilidade das pessoas e da liderança no contexto. Leidiane Ferreira, você é fera, filha. Estamos encerrando, né, Fabiano? Eu e a Leide, quando a gente andou fazendo algumas formações, estudando, né, junto, e era engraçado que às vezes tava lá a galera fazendo exercício, estava eu e a Leidiane lá fora discutindo outras coisas, outros termos, né, e assim sucessivamente. Vou dizer uma coisa, sabe que o IBGL, né, o Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança, a gente tem a Escola de Negócios, e nós vamos lançar agora, em 2022, um MBA específico, em parceria com uma universidade, mas ministrado por mim e pelo meu time de parceiros, um MBA específico para formação de consultores, né? E aí, já pensei aqui, né? Uma matéria vai ter que ser felicidade, né? Adivinha quem vai ser a professora? Estou super dentro, porque a minha missão é realmente elevar a consciência. Eu sou formadora de líderes, eu amo ver as pessoas crescerem. Na felicidade, a gente trabalha quanto mais gente feliz, é melhor para todo mundo. Obrigada, Fabiana. Eu queria deixar também um convite para as pessoas, gente, a nossa turma de propósito, né, que é o Haru, de olhar para dentro, porque a mudança verdadeira é de dentro para fora. De fora para dentro, ok também, né? Mas de dentro para fora ela é muito mais poderosa. Então, em maio, a gente tem as turmas que vai abrir do Haru, né? Mas quem quiser entrar no site, entra no site www.leidianeferreira.com. E em junho, Fabiano, a gente vai lançar também a formação de consultores e facilitadores de felicidade nas organizações. Legal, show. Né? Então, a gente vai ensinar como é que mede felicidade. A gente vai ensinar a neurociência, a questão do comitê de ética. Uma coisa muito importante, né? Quando a gente mede saúde mental, tem muita gente, se não tiver ética, às vezes demite a pessoa para melhorar o indicador de saúde mental. Então, a ética, né, nessa questão da felicidade, ela é muito importante. Então, a gente tem que olhar várias perspectivas, a gente quer ensinar o que a gente faz para outras pessoas, para criar um exército de felicidade e de produtividade no sentido saudável, né? Porque ser produtivo é bom. A questão é o como, né? As pessoas, a gente precisa de ressignificar essa questão. É a fórmula. Né? Leidi, gratidão aí pela sua vida, pelo seu tempo dedicado aqui, né? Tenho certeza que esse papo ajudou e impactou a vida de muitas pessoas e vai estar disponível lá no nosso canal do IBGL. E 1 hora é pouco para esse assunto, mas com certeza isso é mais um motivo para a gente fazer O que não te falaram sobre a felicidade 2. Isso. Obrigada, gente. Obrigada, Fabiano. E toda aí a felicidade. E lembrando que felicidade não é só prazer, tem também tristeza, né? Inclusive, receber e aceitar o momento como ele se apresenta do que a gente está vivendo agora. Né? Show, Leidi. Valeu. Tchau. Obrigada, Fabiano. Tchau. Galera, quem chegou atrasado aí, não pegou toda a live, eu recomendo, você que é executivo, gestor, consultor, empresário, empreendedora, mãe, dona de casa, curioso,
assista a live do começo, beleza? Vai fazer muito sentido para você. Beleza, galera? É isso aí, toda quinta-feira. Semana que vem nós vamos falar com o Pedro sobre gestão exponencial dentro das empresas, né? Como pivotar o seu negócio. O que é pivotar? Uma palavra que está na moda. Fabiano, eu acho que eu tenho que dar uma mudança, fazer uma mudança aqui no meu produto, no meu serviço, no meu posicionamento. Então é sobre isso que a gente vai falar quinta-feira que vem, beleza? Quer tirar as metas do papel? Acesse lá método4leis.com.br. Beleza? Valeu, galera. Deus abençoe, um abraço e até quinta que vem. Tchau.